cara ela não tá parece, aqui, né? ela não parece ter se assustado, entendeu? Ela entra no beco. Dá pra... Foi muito estranho. Foi esquisito. Eu vou seguir ela. Perfeito. Sendo pra onde confiança? Não, calma, galera, peraí. Eu vi um negócio. Perfeito. Ah, o Will fica meio desconfiado e ele fica cuidando, assim, o confiança. Se ele se afastar demais, ele vai começar a seguir. Uhum. É que, Confiança né, anda... O meu não faz barulho. Confiança ele anda alguns metros, né? E aí, antes de dobrar o beco, você quer fazer alguma coisa ou não? Eu faço o sinal pro Will Hind. E pros outros dois eu falo pra esperar no ficar. porto. Uhum. Beleza. Quem tá com os papéis? Ah, o sinal pra mim foi pra esperar no porto. Não, Uhum. pra eles dois esperar, pra você era pra vir. Quem tá com os Tô indo. papéis é o Will. É, tô indo aí, então. Chega aí o Will Hind, aquela criança ali. Tá estranho, tem alguma coisa aqui. Acho que a gente tá sendo espionado de novo. Então, mas não parece ser... Não parecia ser a mesma galera. Pode ser que seja. Eu tento olhar nas janelas, tento olhar nos tetos, eu tento olhar, tipo, ao redor pra ver se eu vejo mais alguma coisa. Cara, nas janelas tem algumas janelas fechadas, algumas janelas abertas. Faz uma percepção aí, Will. Tá. Perception. Perception. 18 final? Não. Perfeito. Cara, você vai olhando, né? Você vê algumas pessoas que olham pro lado de fora da janela, mas assim, tipo, são pessoas que estão, tipo, limpando alguma coisa e fechando a janela por conta da chuva, sabe? Mas nenhuma delas tá, tipo, observando vocês, entendeu? Nenhuma delas tem o foco em vocês, entendeu? Tá. Não, vamos... Dá tempo de seguir ainda? Ah, vocês querem dobrar a esquina pra poder entender o cenário? É isso que eu tô querendo saber. Eu quero... Vamos. Eu pergunto pro Confiança, tu viu pra onde ela foi? Virou aqui. E aí a gente vira. Beleza. Cara, quando vocês viram a esquina, vocês veem que tem uma capa, né? A capa que o Confiança consegue identificar rápido, que é a mesma capa que a criança tava usando, né? Ah, Ela tá jogada no chão por cima de alguma coisa. Você vê um certo volume, tá ligado? Por eita. baixo dessa capa. Não se preocupe, não é o volume de uma criança. Isso, você não vê um volume de um corpo, entendeu? Eu pego... Tem nada, só tem a capa no chão e não tem mais ninguém. Exato. Foi, na hora que a gente virou, foi isso que a gente viu. Certo. Eu pego uma das espadas, pego com a ponta a capa e tiro, assim. Uhum. Pra ver o que tem embaixo. Beleza. Eu Cara, ajudei. você levanta, né? E você vê que tem alguns saquinhos, sabe? Alguns saquinhos. Uns deles são um pouco maiores, né? Outros são um pouco menores. Mas Eu tem alguns identifico saquinhos isso lá. daí? É um Cara, código? Confiança. Código Você de consegue, rua? você consegue sim saber o que é isso. Olhando agora pra isso daí, você sabe que algumas guildas, né? Algumas pessoas, né? Como eu diria, alguns companheiros de profissão, Certo. sabe? Às vezes quando eles têm de pagar algo, né? Eles deixam dessa forma aí. Tipo, quando eles têm de retribuir um favor, por exemplo. E eles não querem se identificar ou não têm interesse de lhe encontrar de novo, mas querem honrar a parte deles. Eles deixam isso aí. Eu olho pro Confiança e falo, será que esse é o pagamento dos documentos? Mas a gente nem entregou ainda. Aí ele falou que ia encontrar a gente, por que ele ia fazer? Até porque... Eu acho que não, até porque... Não ficou claro que isso aqui tinha... Bom, nada tinha... O lugar é confuso demais, essa cidade aqui me deixa confuso. Eu acho que não. Uma coisa que você Franklin, consegue era identificar a mesma fácil... capa ou era uma capa igual?
Como assim? A mesma capa ou uma capa da igual? criança. Era a mesma Não. capa que a criança estava usando. Caramba. O que aquela criança tava me olhando? O que era os saquinhos? É dinheiro? Os saquinhos, eles têm várias cores diferentes. Então, provavelmente, eles não foram conseguidos em um lugar só. E aí, o Confiança, ele começa, tipo, encaixar as peças, sabe? É a faixa da Provavelmente, rua. isso daqui foram vários roubos diferentes, entendeu? Mas, sim, parecem ter moedas ali, né? Tipo, nos saquinhos. Moedas espalhadas nos saquinhos. Cara, O que será? Eu falando por confiança. O que será que a gente fez? Que alguém tá tentando pagar a gente. isso é pra gente? Ou não? Dá pra perceber isso? Facilmente. Não tem mais ninguém nessa rua. Cara, isso é pra gente. Quem tá tentando pagar a gente? Dá pra perceber olhando ali quanto que tem ali? Cara, Quem que tem? numa Quanto que contagem, se vocês Por pararem cima. pra fazer contagem, dá pra entender quanto tem, mais ou menos ali. Ué, Tem por cerca cima, de assim, 100 peças de ouro, mais um pouco. Cara, esse aqui é o... Esse aqui é o pagamento... Eu tô começando a achar que isso aqui tem a ver com a explosão de ontem. Você acha, Wilhelm? Que de alguma forma a Será gente que alguém era inimigo ajudou deles? Então, de alguma forma a gente ajudou a cidade destruindo aquela base de ontem? Pô, de alguma forma pode ser. Afinal de contas, eles eram uma organização. É. A questão é, a gente vai pegar esse dinheiro? A gente Cadê? precisa de dinheiro? Cadê a Nébula? Será que ela não consegue sentir se não tem um troço aí? Eu tô com medo de pegar uma maldição de novo. Tudo é maldição agora. Eles estão muito longe, dá pra... Vocês podem chamar a atenção deles. Só não vai usar a pedra, hein? Chama eles lá, o Wilhelm. Pega uma pedra do chão e toca pra cima pra ver se eles vêm. É o sinal. Ele enganou a gente, É o né? sinal. Enganando a gente. Falaram uma usou a coisa e a pedra, outra. né? Nebula e Vamos Tenjin. jogar a pedra pra cima também. Vocês veem, tipo, do alto de uma casa, né? Tipo assim, na parte de cima do telhado, tipo, uma pedrinha subindo assim e descendo. Olha, Tenjin, eu É o não sinal. entendo seus amigos, não. Nem Eu um não pouco. entendo também. Eles estavam falando sobre falar com a pedra. Aí, ó. Não, pedra é pra tudo mentira. Eu achei que eu conheci Vai fi- confiança, mas olha, Vai ficar esse rumor, tá ligado? A pedra funciona assim ou não funciona assim? Mais uns 3, 4 dias. olha, eu vou até guardar isso aqui no bolso, eu vou tocar isso aqui pra lugar nenhum. Guarda, ele já usou. Daí eu espero, Ele assim, já tipo, usou, nem 2 precisa minutos pra ver disso, se eles vêm, assim. Beleza? Nossa, Senão eu vamos lá. vou. Vocês vão? Vai. Perfeito. Vamos. Ele chamou a gente. Mandou um sinal. Eles chegam lá, demoram 30 Claramente esse é o segundinhos, sinal. eles chegam. Oi. Ah, vocês- Pessoal, se Fala liga, ó. nada. Isso aqui é como se fosse um tributo pra gente, um Você pagamento. de algo, Franklin? Cara, Antes de tudo. Não, só ia falar pra Nébula. Antes de tudo, eu toquei a pedra porque eu sei que vocês ficam com esse pensamento aí de que pedra pra cima é pra chamar. Eu não queria gastar a pedra. Mas ela funciona, eu juro. Olha, Uhum. olha. Nebula, ele tá Num eu acho que ele lugar. tá ficando maluco com a cidade. É o cheiro de Puxa. É Mas, porque eu acho que ó, o cheiro passou e daí ele tá. Não, sei lá. eu viro pra eles e falo assim, ó. Você viu Pensa a pedra comigo. mágica? Se a gente pode usar a pedra só uma vez por dia, a gente já criou um código que a gente não precisa nem gastar ela se for um lugar perto. Daí a gente começa assim, ó. Exatamente. Acabamos Mas de calma, criar você- um código entre vocês esse usaram, grupo. Olha, Se eu jogar Tacar a pedrinha pra ela vai cima, pra um cima, tá precisando do outro. mas- Ela vai cair se eu jogar pra cima? A pedra mágica? É, porque a gente usou já, né? Então agora eu não posso mais jogar pra cima. é verdade, agora não tem mais como usar ela. Tá aqui no meu bolso só amanhã agora, né? Não, mas agora vocês não precisam usar essa pedra, vocês podem usar qualquer pedra.
Vocês usaram essa pedra aí. Pera, qualquer pedra é mágica agora? Olha, eu Não, acho não, que agora a eles gente comeram É a alguma pedra coisa. mágica em Essa questões que a gente tá longe e não tem visão de um pro outro. Se tem a opção de tocar uma pedra pra cima, a gente toca, entendeu? Enfim. Mas... Jogou a pedra pra cima. Enfim. Por que eu fui fazer isso, mano? Eu sou... Eu acho que te enganaram. Quanto que você pagou pela essa pedra? Onde vocês arrumaram essa pedra? Esquece a Vamos trocar de pedra. assunto? Olha esse dinheiro. E tem um monte de dinheiro na nossa frente. Aí eu te. Nébula, tu Peraí, consegue ver se esse dinheiro? troço tá amaldiçoado? Dinheiro? É verdade. Alguém deu esse dinheiro pra gente por algum motivo, talvez foi pelo que a gente fez com deram aquela pra organização. vocês? Seguinte, Quem deu pra vocês? seguinte. Largaram ali. Largaram o dinheiro? Mas tem Eu acho que maldição tem aí. alguma coisa a ver Trouxas. Tem com o Largaram? acontecimento de ontem. Pera, como é que é? É uma oferenda, alguém vai vir pegar. Vê se Mas vai... é pra vê se gente. Oferenda pra maldição. alguma entidade, eu não quero mexer nisso, não. Exato, isso aí é perigoso. Nébula, Oi. É dinheiro, né? maldição. Vê se Ah, tem tá. maldição. Eu não quero ficar igual o Tenjin, não. Eu posso usar alguma coisa, Franklin? Cara, você pode usar. Você tem história ou investigação? História, eu sou melhorzinha. Eu tenho Certo. história. Tá. Eu posso Assim, ajudar ela? isso, eu tenho marcadinho história. Não, no teu caso tem a outra parada. Joga história então. Normal? Normal. Caramba, velho. 22 final? Tá. Cara, por que Beleza. quando é luta os dados é 1? É 1, 2. Não faz sentido, Eu- cara. Olha, eu tô pensando aqui, eu acho que o Franklin aqui mexe nos dados. Ele quer ver a gente morrendo. Ele quer ver a gente morrendo. Aí Eu os dados acho quando a gente claro. luta é 1, 2, entendeu? Ele Aí quando liga o pra gente script de investigar, mestre. não. É, com certeza. Modo Seguinte. luta 1, daí os dados ficam merda. Uhum. Nebula fez esse teste. Tenjin agora. Tenjin, rola pra mim intuição. Deixa eu... Calma aí. Isso. Vantagem? Normal. Mano! Toma essa vantagem. Olha isso, velho. 17 final? 19. Nossa, tem menos 1. Tem. Beleza, olha só. Sabedoria, né? Tem um pouco intuitivo. No caso da Nebula, tá? Nebula. Você consegue entender que essa forma de pagamento, né? Por algumas coisas que aconteceram, ou por algum acordo que foi feito, você normal, consegue. né? É normal, e quando alguém faz isso, você consegue, né? Essa informação que você recebe corrobora com a informação que o Confiança já tinha, né? Quando eles fazem isso é porque eles não querem ser identificados. E aí, Nebula, como eles já falaram que tem ouro ali, né? Olhando para os saquinhos assim, tipo, né, de longe e tal, você sabe que não tem nada a ver com maldição e tal. E Não tem não magia tem, aqui. exato. E também não tem nada a ver com gratidão não, tá? É o pagamento pelo trabalho, entendeu? Não tem nada a ver Conta a com... quantidade de dinheiro que tem pra ver se condiz com o que o cara disse que ia pagar pra gente. Certo, beleza. Mas ó, no caso da Nebula, você sabe, Nebula, que provavelmente esse daí realmente é o pagamento da tarefa que vocês receberam ontem, né? E pra Nebula, isso faz total sentido dele ter sido entregue assim, tá? Porque provavelmente, o cara que deu a missão pra vocês, isso é uma suposição da Nebula, ele não estava interessado nos papéis coisa nenhuma. Ele sabia que a gente ia queimar o otário. Caraca, ele só queria que a gente fosse lá e criasse treta. Ele não Gente, estava ele interessado queimou em o merda nenhuma de papel. Caraca, mano. No Vai caso- falar da intuição. Ah, No caso do Tenjin, né? Tenjin, a capa lembra muito a capa do Albert, que foi o cara que entregou a missão pra vocês. Pagado, cara. Memória Eu acho fotográfica. que
Essa aqui é a capa do... Pelo menos lembra muito a capa aqui. Se não for a mesma, é muito parecida, sim. Sim. Não sei, Aquela capa azul, né? do Albert. Olha, faz normalmente- sentido que a criança tava com uma capa maior que ela. Normalmente É, o sim, pessoal dá né? dinheiro assim mesmo, viu? Porque. Isso tudo de Bom, são, é um de pagamento. pirata. A gente tá numa cidade cheia de piratas, cheia de bandidos. Você acha que eles querem ser reconhecidos por alguém, por fazer algum Guardem trabalho quanto é pra tempo. eles? Vamos pegar as moedas e sair daqui pra que a gente também não seja reconhecido. Nébula, Certo, outra sim. coisa, pra complementar a informação que você tem. Quando essas coisas são entregues desse jeito, né? De um jeito que, tipo, colocam sobre a proteção de um manto, né? Ou sobre a proteção de uma cortina, de alguma coisa. O que isso também quer passar uma espécie de mensagem pra vocês. Por isso que eu pedi história, né? Isso é comum entre guildas, né? Tanto de contrabandistas, quanto de ladrões, quanto de arruaceiros, enfim. Esse tipo Foi de... mais ou menos o que eu falei mesmo, né? Exato, Eles podem esse ter tipo- de guildas, de Exatamente. facções, ladrões, bandidos. Sabendo disso, o manto tá dizendo claramente que nós não vamos mexer com vocês. Isso é um aviso também, tá ligado? Sobre isso daí. Só que uma coisa que preocupa a Nébula é que normalmente quem faz isso é uma espécie de traidor. Normalmente quem faz isso é porque tá traindo. Peraí, Não mas tá digo vocês, traindo mas o tá bando traindo. deles? Exatamente. Meu Deus, eu não sei como é que eu vou contar isso. contar o quê? Não, pera, eu tô pensando. Eu, Larissa, deu tô gancho. pensando. Ele deu gancho. Então, meninos, é bom a gente pegar isso e sair daqui. Normalmente as pessoas que fazem isso não são muito bem vistas dentro do seu bando. Normalmente eles podem estar traindo o próprio bando. Talvez a guilda dele possa ser aliada às pessoas que ele tá contratando a gente. Pera, Eles não isso sei aqui é um quando- pagamento? Boca de tubarão lá. Será que não é desse Olha, povo? eu não sei. É um Agora o achável. confiança tá Eu pego o saco de ouro e falo, vamos só sair daqui, senão Vamos. vai acabar Legal. dando problema pra gente. Vamos logo pra direção de tirar essa porcaria Sim. de maldição da armadura do Vamos Tenjin. tirar essa armadura do Tenjin. Vamos Tirar pra essa casa da armadura dele. Brendila. Tem como tirar a maldição sem tirar a armadura? Não. Calma, mas eu posso Onde tirar tá a tua a armadura antiga, Tenjin? Mas calma, Olha, a gente pode provavelmente tirar a maldição e botar a despedaçada. armadura de volta? A gente Não pode tirar entendi. só- a gente pode tirar a maldição da armadura e ela vira uma armadura. Não. Não? Puta merda. A Nébula sabe. Quando usa remover maldição na armadura, a armadura ela pode ser removida do seu corpo, mas ela continua amaldiçoada. Não tem como tirar a maldição de um item. Então você não. A magia tá com o nome errado. Não tinha que chamar remover maldição, tinha que chamar desequipar item amaldiçoado. Palhaço. Eu posso aprender a magia, daí toda vez que eu quiser tirar, eu tiro. Aí, Boa, você pensou agora. Pode ser também. Ah. Pode ser Tava também. bom Ele demais ganhou pra um ser ponto verdade. de inteligência Né? agora. Pode aumentar na sua ficha aí, pô. 2 passos de magia de... Foi sagaz, não, foi sagaz. Foi mesmo. Nossa, como eu queria ter colocado essa merda nesse negócio. Puxa. Você Vai. quis amaldiçoar as pessoas em vez de tirar a maldição, ó. Essa amaldiçoadora. Esse lugar que a gente vai pra talvez tirar a maldição, será que a pessoa sabe, pode saber qual que é a maldição que tem? Porque dependendo, se for uma maldição, nossa, nunca mais poderá tirar a máscara que você põe. Acho que ele vai adorar se fosse isso. já temos uma questão, não é eu mesmo? preciso comer, eu preciso comer. Olha, talvez conversando com ele, ele possa descobrir qual é o benefício. E vai depender do menino aí se ele vai querer tirar a maldição ou não. Vamos descobrir primeiro. Realmente, eu acho que é uma boa. Então pra onde a gente Bom, tá indo? o Tenjin conseguiu dormir e conseguiu comer. Então, duas coisas a gente já descarta.
É. Você não comi. comeu mesmo? Tu não comeu? Eu não comi. Tenta comer alguma coisa aí. Pedacinho de bolo que tinha do café da manhã, eu entrego pra ele. Não, mas ele consegue comer, ele só não comeu. É. Bom, o mestre concordou, então é verdade. Tá, Mas vamos. dormir foi difícil. Mas ó, a gente tem um ponto importantíssimo. Qual? Ele consegue lutar? Porque se ele não conseguir lutar, aí temos um problema. É, a gente Por vai isso ter que ir lá seria e bom. conversar. Vamos É, ver por quais isso que são. seria bom descobrir o que é essa maldição. Então vamos atrás de. A gente não sabe se ficar preso é a única coisa boa que dá. Vai que. Não sei. Provavelmente não. É, Não sempre podia. pode ter um porém, né? Podia ter uns 50 benefícios isso aqui, se salva coisa. Nunca sabe. Quem sabe? O livro não diz muita coisa, mas aquele homem pode dizer. Ou aquela mulher, não sei. Bendito. Aquela pessoa. Ai, Brindila. Ai, vamos, Best né? friend. E vamos para a Brendila. Vocês começam a se direcionar à direção da casa da Brindila. A casa da Brindila, né, o Confiança e a Nébula já sabem, é o maior prostíbulo de Púctia, né? É um grande bordel, tá? E vocês começam a caminhar até aquele lugar. Vocês percebem que as casas próximas, né, da casa da Brindila, elas são grandes também, né? Mas vocês notam que existe pouco movimento pela rua, né? O que denota, né? O que mostra, na verdade, que a casa da Brindila, ela é um lugar que provavelmente é muito visitado e por isso que as casas do lado dos lados, né, próximas dela, são tão estranhas, sabe? As pessoas não ficam em casa o tempo todo porque, sei lá, pode ser meio desagradável, entendeu? Então as pessoas acabam não ficando próximas da casa da Brindila por muito tempo, tá? E vocês começam a se aproximar deste local, né? Que a Nébula não gosta muito, que é a casa da Brindila. Conforme vocês vão se aproximando, vocês veem que essa casa em si, ela é bem, né? Tipo, ela é bastante arrumada, né? Tem várias a casa é muito bem pintada, né? Diferente de algumas outras. Vocês veem que tem um certo cuidado em relação a essa casa, né? E, cara, quando vocês vão se aproximando, vocês veem que a porta se abre, né? E de lá de dentro vai saindo o Mastron, tá ligado? Ele olha pra vocês, né? Tipo, atrás dele vem saindo mais duas pessoas. Vocês escutam lá de dentro algumas vozes se despedindo, tal, não sei o quê. E aí vocês veem que ele olha pra vocês. De manhã logo cedo, né? Eu sabia, só não sabia se vocês vinham hoje, se vocês vinham amanhã. Não percam o horário não, eu não perco a hora não. Vocês veem, ele vão passando assim. Bom dia, bom O dia. mastodonte? Vocês veem que ele vai passando pelo Tenjin. De novo, viu? Só não vou dar um lance nessa sua máscara que hoje eu estou miserável. Gastei o dinheiro todo. Sorte que eu tenho um trabalho aí pra amanhã. Vamos embora. E daí, tipo, o pessoal vai indo atrás dele, né? Esses dois rapazes, eles vão, tipo, meio que ajeitando os... Como é que eu posso dizer? As alças, né? Das roupas deles e tal. E eles vão saindo de lá de dentro. E assim que vocês abrem, né? Que vocês passam pela porta, vocês encontram, né? Atrás de um balcão, vocês veem atrás de um balcão um orc. Esse orc, ele tem a pele meio azulada, meio esverdeada. E as marcas que ele tem pelo corpo dele, né? São todas num tom roxo e rosa. Vocês veem que elas não estão bem iluminadas, né? Até porque o sangue não tá circulando, né? Como se fosse naquele momento de fúria, um momento de ira que vocês viram, né? O Wilhelm e o Confiança viram há um tempo atrás, né? Lá na cidade de Ritor, quando um orc estava lutando.
E, cara, ele olha pra vocês, né? Ele tem o cabelo raspado do lado, né? O cabelo virado um pouquinho. Mano, vocês veem que o cabelo dele é muito liso, tá ligado? Ele olha pra vocês veem que, que ele tem um certo traço meio que semelhante com outra raça, sabe? Dá pra identificar que ele não é um orc puro, entendeu? Provavelmente ele é um meio orc. Vocês veem que, inclusive, ele olha pra vocês, né? Ele não tem os traços monstruosos, né? E ele, cara, ele é até um pouco bem afeiçoado pra um orc, tá ligado? Ele olha pra vocês, né? Ele faz um sinal com a cabeça e faz um gesto com o dedo, né? Tipo, chamando vocês pra perto. Podem vir, se aproximem. Não precisam ficar com vergonha. Pessoal, eu não me... Eu tenho trauma ainda daquela época do Orcs. Eu acho melhor vocês falarem com ele. Não vai dar muito certo. Mas a gente precisa de você. É. Não, Eu vou preciso ficar arrastar aqui, ele pra dentro. Eu vou ficar com vocês. Eu só não falo, cara. Ah. Bom dia, seu moço. Seu Vê que ele se debruça assim em cima do balcão, né? E ele fala, pois não, senhorita. Eu precisaria falar com alguém daqui. Com quem que eu tenho que falar, Franklin? Você não sabe. Você não sabe o nome da pessoa, você não sabe o nome das pessoas. Mas eu sei de algo. Sim. Você sabe que... O negócio é por quem eu chamo. Exato. Tá. Olha só. Nébula. Existe, né? Você não tem essa certeza. Mas você sabe que existe um código. Talvez isso seja verdade. Para quando alguém precisa da ajuda destas pessoas, eles precisam se apresentar deste jeito. Explicando deste jeito. Por isso que quando... E aí, tipo, talvez tu tenha esse estalo, porque, pô, tu entra num bordel e o cara pergunta do que você precisa. Tipo, é sugestivo, claro. Mas é bem aberto e abrangente também, tá ligado? Sim. Mas aí que tá, o que eu falo pra ele? Tem algum código que eu fale pra ele? Então, ele perguntou do que você precisa. Você entende, isso já é parte do código. Fala uma frase. Tô pensando. Ah, ela falou. O que você precisa? Tô pensando. Então, É seu o moço. código. Eu preciso deles. Ih, ela falou o código. Tu vê que ele tá olhando assim pra tu, né? Tu vê que ele tá com um sorrisinho de canto de boca, e daí tu vê que ele abre um sorriso maior, tá ligado? Certo. Ele ajeita o cabelo, né? Tu vê que, tipo, ele ajeita o cabelo dele, né? Tipo, meio liso e tal. E ele se direciona pro outro canto do balcão. Você vê que ele levanta, né? O balcão. E ele faz um gesto pra vocês. Por favor. Podem me acompanhar? Uhum. Tô indo. Tem gente vai na frente. Não, calma. Beleza. Calma. Eu vou junto. Eu só não vou na frente. Eu tô com você. Não, tá a Nébula, tá você, depois vem a gente. Meu Deus, me botam na frente ainda pra entrar na casa Brendila. Você que tá tratando com o Sr. Moço Orc. Beleza. Cara, vocês passam, né? Ele fecha o balcão atrás de vocês, né? Ele desce essa parte do balcão, ele com essa tampa. E ele já vira pra vocês. Por favor, me acompanhem. Só não toquem em nada. E aí ele vai... Começa a caminhar por um corredor. De cima, né? De cima na parte de cima da casa, cara, vocês escutam muita coisa, tá ligado? Vindo lá de cima. Mas, cara, ele vai caminhando, parece que ele nem liga, sabe? Com as coisas que estão acontecendo, as coisas que ele ouve. E ele, de repente, para na frente de uma porta, vira pra vocês. Qualquer coisa. Talvez eles demorem um pouco mais, talvez um pouco menos.
Mas não se preocupe, em breve eles estarão aqui. Aí tu vê que ele abre a porta, né? Tipo, mostra o quarto, um quarto pra vocês, né? Esse quarto não tem cama, tá? Ele tem algumas cadeiras, ele tem algumas coisas estranhas, né? Algumas mesas. Ele abre, né, esse quarto e ele faz um gesto para que vocês possam entrar. Bora. Ok. É o que a gente precisa fazer, né? Culpa de quem? Ele Dos olha, olhinhos. ele olha Dos olhinhos do Tindin. pra vocês, né? Tipo, ele não encosta em vocês em momento algum, tá ligado? Mas ele vira pra vocês e ele fala: e lembrem-se, não toquem em nada. Já entendi que é pra mim, moço. Não tô Tá bom. relando em nada. Não, pros 4. Vamos manter a nossa Compostura. forma de lidar. Espero que eles já atendam vocês em breve. Eu também. Não vou relar em nada. Daí você vê que ele Nem ninguém. fecha a porta. Quando ele fecha a porta, vocês começam a olhar em volta, né? Vocês veem que tem algumas pinturas, vocês veem que tem alguns livros, né? Algumas coisas muito, muito, muito estranhas. E, Nébula, olhando, você não precisa nem fazer teste nenhum. Olhando para algumas coisas, né? Você vê que tem alguns itens muito, muito, muito estranhos. Tem coisas que são de culturas enânicas, tem coisas que são de culturas élficas, sabe? Tipo estatuetas, alguns adereços, joias, algumas moedas em cima das mesas e tal. E assim, tipo, cada uma delas é talhada de um jeito, tipo, feita de um jeito, enfim, tipo, é algo muito, muito, muito diferente, sabe? Wilhand, uma coisa que te chama muita atenção. Tu encontra um broche. Esse broche, Wilhand, é igual ao seu. Caraca. Ele é igual. igual ao seu. Ou seja, ou alguém dos guardiões e uma coruja veio pra cá, ou um guardião perdeu o broche dele pra alguém, tá ligado? Você sabe disso. Você vê, cara, o broche é um broche de um dos guardiões. Certeza absoluta. Tenjin, uma coisa que te chama muita atenção. Na parede, sendo exibido, tem uma máscara. Muito semelhante à que tu usa. Não é igual. De madeira. Não é igual, tá? Não é igual. Mas você consegue identificar que talvez tenha sido da mesma parte ali, de uma cultura muito parecida, talvez. Esse algum. A gente consegue visualizar se, tipo. Se veio da vila dele ou não? Mas, tipo. Cara, E os traços, tipo. A forma de desenho. então, os traços denotam que são da mesma região. Mas da mesma vila, muito difícil. Porque a tua vila tu saberia se seria a tua. Eu reconheceria. Exato, teria reconhecido. Mas você não reconhece a máscara. Você reconhece que ela vem da mesma região que você. Mas dá um calafrio, assim, não tem gente. Tipo, em vez de ser exposto, assim, tá ligado? Uhum. E confiança. Algo que te deixa com uma pulga atrás da orelha. Só uma? Só uma, por enquanto só uma. É, que eu tomei banho. Em cima de uma outra mesa, você vê uma espécie de... Eu não vou saber o nome disso não, tá? Sabe o selo de carta? Quando você carimba em cima e deixa a marcação, o brasão? Aham. Você encontra uma espécie de carimbo, né? E o carimbo, ele tem a exata mesma marcação do seu broche. Do seu broche de família. Ele tem a exata mesma marcação. Enquanto vocês estão olhando essas coisas, vocês veem que a porta se abre. Quando essa porta se abre, vocês veem duas pessoas passando por ela. Vocês veem
dois... Na verdade, vocês não conseguem identificar muito bem se é um meio orc ou se é um orc inteiro, né? Mas vocês conseguem ver 2 orcs, né? Uma orquiza, na verdade, e um orc. Eles são... A aparência deles é um pouco mais jovem. A pele deles é diferente do outro, né? Ela tem uma pele um pouco mais voltada pro roxo, quase um lilás. E as marcações no rosto dela parecem ser amarelas, né? E ele tem umas marcas no corpo dele que tem uma cor meio alaranjada e ele tem a pele quase azulada. Eles entram sem perguntar muita coisa, né? Eles não perguntam nada pra vocês. Eles fecham a porta e olham pra vocês. Vocês veem que eles vêm se arrumando, sabe? Como se eles estivessem, tipo, colocado as roupas de volta. Tipo, colocado as roupas recentemente, né? E daí eles olham pra vocês, né? Tipo, meio que se ajeitando. E ela olha pra vocês e fala: então, o que vocês querem? Bom, Entendi. o nosso amigo aqui, ele meio que tá com um probleminha na armadura dele. E esperemos que talvez vocês consigam resolver, saber o que é. O orc, né, o macho, ele vem se aproximando de vocês. Ele põe a mão assim no ombro do Tenjin, tá ligado? Ele vai passando a mão pela armadura do Tenjin. Ele... Engraçado. Não me lembro de ter estudado ferraria, minha irmã. Daí tu vê que ela dá um sorrisinho, né? E ele olha pra vocês de novo. Que tipo de ajuda exatamente vocês querem? Bom, essa armadura... Creio que ela tem algum tipo de maldição. Eu adoro isso. É tão empolgante. Daí tu vê que ela olha pra ele, né? Tipo... Muito bem. Vocês querem saber o que é a maldição? Seria bom. Isso, e se for uma maldição perigosa pra ele, talvez tirar. Tu vê que ela dá uma risadinha assim. Toda maldição é perigosa. Algumas menos do que outras. E sabe informar qual que é a maldição? Nós podemos te informar. E aí o Tenjin, ele sente que o orc, ele passa a mão na máscara do Tenjin, né? Tipo, tu sentiu o dedo dele passando assim na tua máscara. Mas nada é de graça. E qual seria o preço? Tu vê que ele sai de trás do Tenjin, né? Ele vai indo na direção dela. E os dois vão indo na direção de uma parede. Essa parede, vocês veem que tem vários penduricalhos nessas paredes. Vários e vários e vários penduricalhos. E daí eles param, conversam, né? Viram pra vocês. Muito bem. Primeiro, nós precisamos saber sobre não, do que se trata a maldição. Nós podemos descobrir isso pra vocês. E aí, tipo, quando ela termina de dizer isso, ele olha pra vocês, né, com um sorriso no rosto. E dessa vez eu acho que nós vamos aceitar algumas moedas. Quantas? Ele olha pra ela olha pra ele. Eles olham pra vocês e os dois falam ao mesmo tempo. 350 moedas de ouro. Meu amigo. A gente pegou. Gente, 150. o quão o Tenjin vale pra gente? Ele não gosta de mim mesmo, né? A casa da Brendila precisa continuar funcionando. Tá tão ruim assim? A gente manda o Tenjin aqui toda Não. semana. Muito pelo contrário. Pessoas como vocês que precisam de ajuda. Isso daqui é uma grande fachada, moça. Só acho que você já percebeu isso. Eu sei.
Quanto que era mesmo? 350 peças de ouro. 5 platina é o quê? 50 de ouro? Putz. A gente tem 250 então em platina. Eu tenho aqui também. Eu tenho ouro, se juntar todo mundo, talvez dê. Quanto que a gente Mas pegou pera. na rua agora? Pera, eu pergunto pra eles. Certo? Pagando, vocês conseguem ver o tipo de maldição. E se necessário, vocês conseguem tirar também? Sim, nós conseguimos tirar a armadura dele. E aí, tipo, tu vê que o orc, ele dá um sorriso, né? Eu adoraria ter uma armadura dessa. Mas amaldiçoada, só pra expor. A gente já entendeu muito o porquê que tava exposta lá, né? Vocês não aceitam, talvez, armadura de pagamento? Tá, gente. Dinheiro. Junta aí. Tu vê que ele sorri pra tu, Nebula. Imagina. Vocês Mas me querem se conta, livrar da talvez. armadura. A gente pode querer levar ela. Vender. Muita gente pode ficar interessada numa armadura dessa. Eu Às vezes concordo. ela pode trazer algum benefício que seja muito bom pra alguém Que tirar- consegue mover a armadura. Não é mesmo? Sim, Vocês conseguem. mas a tirar gente a não tá armadura- preocupado com isso. É a mesma coisa que retirar a maldição dele? Ou dá pra retirar a armadura e não retirar a maldição? Se nós retirarmos a armadura do jeito correto, a maldição sai. Pera, existe jeito errado? É claro. E Alguns tolos acreditam que destruindo a armadura, você já sabe o final da história. Não termina bem. Manteiga não deu certo. Ainda bem que não deu certo. Olha. Quanto vocês têm? Eu Não, consigo pagar não tem um 250. descontinho pela armadura ficar aqui com vocês? 250? 250? Eu tenho. Eu tenho 250 mais 91, né? Tá, 250 eu dou mais 100 então. Ah, Eu Pode ser? não vou precisar de mais dinheiro? Falta Eu não sei quanto? nem onde eu 250? vejo dinheiro. deu 350 já. Tô bem, gente. Ok. Ó, na tua ficha, Issa, lá no inventário tem a parte de moedas. Aí tem platina, ouro. Tá vendo ali? Lá em cima, uma linha em cima do inventário. Ah, tá. Embaixo do de atributo tem moeda. Uhum. Isso. Que é uma moeda. Olha, tem Tá, eu vou tirar 100 aqui. Eu tinha 206 de ouro, eu vou ficar com 106. Eu tirei 20 de Beleza. platina. Tu tirou quanto, Tenjin? Eu tirei 5 de platina, deu 250. Mais assim dele dá 350. Pega o Perfeito. soco aí. Não, deu certo, deu certo. 5 de platina são 50, tá? Ah, 5 de platina são 50? São 50. Aham. Eu pensei que Eu 5 fiz a mesma pergunta, pô. eu pensei que 5 de platina. Tipo, cada de platina era 50, entendeu? Não. Não, Uma platina é 10 moedas de ouro. exato. Não é 100. Eu tenho no total, tipo, 141. Falta Ai, dinheiro, gente, dinheiro. precisam de Quanto falta aí dessa dinheiro. brincadeira? Tá faltando quanto? Eu Temos tenho 200. 160. 251. 109, tipo, Quanto? Hã? 109. Fala um pouquinho mais perto. 109. Tá Falta faltando isso? 109? Quer rachar? Olha, eu tenho 100. Eu tenho 99. Eu tenho 169. Eu paguei meus 99 aí. Então eu pago 10. 10. 10. Beleza. Tranquilo. Vocês começam a fazer as contas, né? E tal. E aí, tipo, ela vem na direção de vocês, né? Com uma bandeja. E ela coloca a bandeja na frente de vocês. Podem colocar aqui. Eu botei ali o dinheiro. Ué, a gente Pô. pegou quanto ali da rua aquela hora? Ah, Ali. eu não botei o dinheiro da rua. É, Verdade, ali tinha botou. 120 peças de ouro. Anota aí, ô. Dividido em 4? Dividido por 4, 30 pra cada um. Ah, Então, bota Tá, vou Foi o que aumentar ele 30 prometeu. aqui então. 136 aqui. Beleza. 30.
Ah, velho, ficamos pobre. É, mal menos, mal menos. Ele percebe vocês colocando, né, as moedas ali, tipo, meio com aquela cara de desgosto. Ele olha assim pra Wilhelm. Não faz essa carinha. Você tava tão mais bonito quando entrou. Daí, tipo, tu vê que ela tira a bandeja, né, da frente de vocês, coloca ali do outro lado. Ele vem caminhando na direção de vocês. Então, esse rapazinho aqui andou aprontando. Mexeu com quem não sabia. Fechou. Ele olha pra ela, né? Os dois assentem com a cabeça. Tu vê, Tenjin, que ele fecha as mãos, tipo, ele não encosta as mãos uma na outra, tá? Mas tu vê que um leve brilho começa a se formar entre as mãos dele. E aí vocês começam a ver que as marcas que ele tem pelo corpo começam a se acender. Os orcs no cenário de Goldai, eles são muito ligados à magia. Muito ligados à magia. Então, eles têm algumas habilidades, eles conseguem desenvolver algumas habilidades desde muito novos. E uma delas é identificar. Ele põe as mãos sobre o Tenjin. Tu sente, Tenjin, tipo, a armadura, quando ele põe a mão, tu sente, cara, como se todos os lugares que tu tá... que tu tem equipado, né, essa armadura, elas começam a ter uma certa formigamento, né? Tu começa a sentir um certo formigamento. E é como se a armadura estivesse vibrando. Não é algo que chega a incomodar, não é algo que machuca, tá ligado? Ela vibra porque ela tá sentindo, ela tá entrando em sintonia com a magia do cara. Pode falar, Wesley. A gente tá pagando 350 gold pra uma magia de identificar? É sério? Pois é. Meu Deus, mano, próxima mesa eu vou criar mago 100%, velho. Tá maluco, mano. Peço desculpas, viu? E aí, Bateu tipo, na minha ficha. ele para, tu vê que ele tá olhando pra tu, Tenjin, e ele às vezes, ele olha e fala, e às vezes ele, sabe, tipo, a expressão dele muda, e aí, tipo, ele para, né, afasta as mãos, e ele olha pro Tenjin, né, e ele passa o dedo assim na máscara, ele acabou, bobinho, nem doeu. E aí ele vai se afastando, né. Ele ficou desconfortável na parada toda, tá ligado? Uhum. Ele tá meio, tipo, cegando a boca do cara, passa a mão na máscara dele, mas ele quer ouvir a resposta. Muito bem. De fato, amaldiçoada. Não sei onde vocês arrumaram isso, mas tenho quase certeza que vocês colocaram essa armadura sem nem parar pra pensar, né? Daí tu vê que ele arrasta uma cadeira, né? Se senta e ela coloca, tipo, ela fica com os ombros, né? Com os braços cruzados, um pouco atrás dele. Ele olha pra vocês. Muito bem. Enquanto você estiver usando ela vai te dar algumas proteções a mais. Eu acho que você já percebeu que essa armadura é um pouco mais pesada do que ela deveria ser. Realmente. Bem mais. Tenjin, rola 1d6. Antes de você rolar, 1 e 2, você vai se tornar resistente a dano perfurante. 3 e 4, você vai se tornar resistente a dano cortante. 5 e 6, você vai se tornar resistente a dano contundente. Eu não lembro dos números, tá bom? Perfurante, cortante, contundente. Vai lá. Perfurante. Vai ser um pouco mais difícil penetrar sua armadura. Que às vezes é bom. Daí, tipo, tu vê que ele olha assim pra ela e ela... Para, garoto. Tá ligado? Tu vê que tem uma certa brincadeira entre os dois ali. E ele vira de novo. Entretanto... ela tem uma... fome por magia. Assim. Muito provavelmente, se
você for alvo de alguma coisa, ela vai querer receber um impacto. Bola de fogo, daqui a pouco a bola indo pra esquerda do. Tem gente se Mecânica- jogando assim, tipo, não tô fazendo isso. Já Mecânica- atrás do cara, tá ligado? Da volta, Uhum. cara. Mecanicamente falando, Tenjin, tuas salvaguardas de destreza contra magias são feitas com desvantagem. Tá. Mas salvaguarda vai desviar da magia? Uhum. Tuas salvaguardas de destreza contra magias têm tá. desvantagem. Por Mas exemplo, não- bola de fogo é destreza, eu acho, né? Exato. Se alguém lança uma bola de fogo em vocês, o Tenjin faz esse teste com desvantagem. Tá. Não tem mais benefícios? Você quer mais benefícios? Ela já tá presa no meu corpo, 2 a 2, né? Não é assim que funciona, Chuchu. Às vezes não há equilíbrio nas coisas. Nada tentativa, né? E aí vocês veem que a menina dá um passo à frente, né? Ela olha pra vocês. Bem, ele já disse o que é o seu problema. E eu digo que eu não quero esse problema pra mim. Ela olha pra ele, ele olha pra ela. Os dois olham pra vocês. E eles falam ao mesmo tempo. Nós não vamos tentar removê-la. E por que não? Essa armadura, ela não é comum. Você está vestindo algo que não deveria ter vindo parar aqui. E onde que Se, é? as- De onde que é? se essa armadura de fato for a armadura que eu estou pensando que é, essa armadura data de um lugar que já foi esquecido pelo tempo. Talvez lá você consiga arrumar uma forma de removê-la da forma mais segura possível. E não se enganem. Se vocês encontrarem alguém que esteja disposto a remover a maldição dele, ela conseguirá. Mas nós não sabemos o que pode recair sobre aquele que tenta retirar a maldição dela. Por isso nós preferimos evitar esse problema. Pelo menos E- respondam, não pode falar. E onde é o lugar? Eles se entreolham de novo, olham pra vocês. Elurna. E. Como a gente consegue uma passagem pra Eluma? Então, esse lugar sequer deveria existir. Até hoje eu acreditava que ele não existisse. Mas você apareceu usando a proteção do cão. Como assim proteção do cão? Se esse for o conjunto de armaduras que eu estou pensando mesmo, existem 3 tipos delas. A proteção do cão, a proteção do fogo, e a terceira eu não consigo me recordar qual é. E ela veio desse lugar? Provavelmente. A história por trás dela? Ou... Aparentemente as histórias não são mais lendas, né? Uhum. Existe? Sim, deve existir. Você não sabe, então. Nós não temos resposta para tudo. Se nós tivéssemos, nós não estaríamos aqui. Ou talvez estivéssemos, né? Acho que a gente gosta daqui também.
E realmente não existe alguém que saiba pra onde Evuma fica, onde a gente pode conseguir essa informação. Deve existir alguém em algum lugar. Mas não aqui dentro. Olhando pra carinha de vocês, vocês também não sabem nem do que eu tô falando, né? Olha só, nós também não. Como a vida é engraçada. Bom, Essa piada custou caro, hein? como vocês não tiraram a maldição aí da armadura como tinham falado que poderiam fazer antes, não recebem um pouquinho desse dinheiro de volta, não? De jeito nenhum. A gente pagou pra vocês tirarem a maldição. E aí vocês veem que a menina passa assim na frente dele. Vocês pagaram pra gente descobrir o que era. Pra remover a maldição, a gente não quer ouro. O que vocês querem? Eu pagar vocês? Eu perguntei, vocês removem também? Vocês falaram que removeriam. Sim. Nós dissemos que removeríamos. Poderíamos remover. Nós não dissemos que o valor era incluso. E qual que é o valor? Não Se sei. existe. Talvez a sua máscara? Parece que eu vou ter que ficar com essa armadura. Vai ficar com a armadura pra sempre. Você já tem uma máscara dessa, não tem? Ela Não, olha tá. assim, talvez aquilo ali. E aí tu vê que ela faz um gesto apontando pra arma da Nébula que ela tem na cintura. Nem nos seus sonhos, querida. Parece que a Existem gente não- coisas valiosas. Vocês possuem coisas valiosas. Mas nós temos um apreço muito grande às nossas vidas. Então, hoje, mesmo reunindo tudo isso aí, eu prefiro não arriscar. É isso então. Bom, tirou tua dúvida. E mais uma vez lá se foi o dinheiro. Pra nada. A gente sempre começa pobre e volta a ser pobre. Não se preocupe, a vida é cheia de altos e baixos. Às vezes você sobe, às vezes você desce. O dinheiro continua no potinho que a gente botou dinheiro? Sim, tá lá ainda. O lugar é muito escuro? Ó, merda, ó, merda. É escuro. Meu Deus, que malo. Entendi. Vocês veem que um deles dá as costas, abre a porta e ela fala pra vocês: foi um prazer tê-los encontrado. Eu gostaria realmente de retirar esse peso de você. Tu vê que ela olha falando pro Tenjin, né? Mas posso infelizmente não queremos um problema desse também. Tem já tá saindo, tá bom? Uhum. Vambora. Vocês vão passando pela porta. Wilhelm, quer fazer alguma coisa? Falou da bandeja e tal. Melhor não. Só imagina. Eu já tô aqui preocupada já. Melhor deixar passar. Lembra que quem vai tomar o dano vai ser eu, né? E aí, É verdade. Você- Então eu vou. vocês vão passando pela porta, né? A porta se fecha atrás de vocês. E lá na frente vocês veem que o outro orc, que tá com o cabelo bem liso, né? Ele tá esperando vocês lá na frente. E daí ele já faz um sinal, né? Ele abre a porta e já faz um sinal para que vocês possam passar. Agradeço, viu, seu moço?
Nada, querida. Volte sempre. Deus me livre. Ele levanta a parte lá do balcão, né? Vocês vão passando, né? E aí, cara, vocês abrem a porta do lado de fora. Vocês veem que continua chovendo bastante, né? E a pergunta é: antes de finalizarmos esse episódio, pra onde vocês querem ir? Ainda falta dia pra pegar o barco lá, né? O navio. Só Esse é amanhã. no dia seguinte. A gente quer ir pra Elurma. Não tem esse lugar em Purt. Eu tinha uma chave de uma porta mágica pra Elurma. Não tem aqui não, isso não. Ai, cara, onde será que a gente pode encontrar alguém pra saber onde fica Elurma? O Maestron, será que sabe, Tenji? Você não pensa que o nome da cidade é parecido com o nome da cidade que a gente tá indo? Penso, mas eu prefiro tentar pegar informações aqui a gente tirar uma decisão só porque o nome é parecido. Sim. Qual o nome que a gente Em acha Lutra. que é? Em Lutra. Exato. Assim, o Mastro, eu não sei se... Talvez, ele já viajou muito, mas... Então acho que Não parece um lugar muito bom. ele tava lá embaixo, não tava? Tava, ele deve estar cambaleando por aí. Deve estar Pode feliz. procurar ele. Podemos procurar ele. Vocês, inclusive, já perguntaram pra... Não, aquilo ali foi muito estranho. Deixa quieto. É. O quê? Porque o Wilhelm, ele errou a pronúncia lá da cidade, perguntou e tal. Não, eu acho que... É não que sei, o não sei. personagem não me respondeu. Tu falou, não, ele tá falando em Lutra, não Elurma. Isso. É nossa única pista, né? É. Ou tu conhece alguém que viajou tanto quanto ele pra gente perguntar? Não, eu cheguei na cidade agora há pouco, acho. Mano, se é um lugar envolvido com magia, que foi esquecido pelo tempo, será que aquele cara que tava lá naquela organização, que era mago, tinha cajado, será que ele não conhece? Cara, ele parecia conhecer de muitas coisas. Ele pode ser uma segunda opção se o Marston não souber. E eu acho que é bom E, de contar com inclusive, isso, tá bom? A armadura tava lá. Ele pode saber coisas sobre a armadura também. Ele pode saber de onde venho, como ir. Então, é uma Acho boa que é uma boa. pedida. Só essas duas coisas, eu acho que não adianta sair perguntando, porque ninguém vai saber. Ô, Franklin. Eu, por navegar tanto, eu nunca ouvi nada. Absolutamente nada. Nada. Nem de Lutra. De Lutra você já ouviu falar que é uma cidade portuária também, que fica de uma outra parte do continente, tá ligado? Mas nada sobre Elurma. Nada. Inclusive é até uma confusão na cabeça da Nébula, tipo, Elurma não é em Lutra? Não já foi falado sobre Lutra? Eles têm certeza disso, sabe? Tipo, o nome pra vocês não faz sentido. Eu conheço o mapa, né, de navegação, então, Exato. tipo, não sei onde ficaria em Lurma. Pois é. Uma são os amigos que a gente faz. Enfim, eu acho que é isso. Não tem muito mais Bom, aqui. temos um plano. É um Vocês plano. querem ir aonde? Primeiro no Marston. Depois vamos tentar caçar esse cara aí. A gente tem tempo, né? Um dia. Não é nem um a hora do dia. almoço ainda. A gente Olha, tem pra que tirar ver, essa tem maldição dele, eu não sei se a gente tem tempo pra comer almoço não, viu? Olha, a moça não falou que ele tá morrendo ou alguma coisa do tipo. Parece Mas se que a a gente vai armadura pra é Elutra menos e penetrável e... se a gente for pra Elutra e a Sei lá. gente não puder mais ir pra Elurma antes de ir pra Elutra, já era. Isso é verdade. Enfim. Vamos fazer isso, vocês. Todos toparem. Fechou? Beleza. É isso então. Vocês vão indo na direção do porto, né? Não tão distante dali, para encontrar o Mastron,
certo? Que estará provavelmente esperando você aí no navio, talvez ele esteja dormindo, não sei o quão cansado ele está, porém descobriremos no próximo episódio de A Passagem para Elurma.